Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui, gravando esse vídeo, né, para poder compartilhar com meus amigos e irmãos, as pessoas algumas que eu não conheço, né? Mas eu agradeço a todos aqueles que se inscreveram no meu canal. Tô muito feliz, sabe, irmãos, porque tem mais de 300 inscritos e eu quero mesmo que o evangelho seja pregado para todas as criaturas, né, para todo mundo, que a palavra do Senhor seja divulgada, porque a gente pregar a palavra é mandamento também de Deus, né? A gente tem que falar do amor de Jesus, né, para as pessoas, para as almas que estão aí sedentas, né, precisando ouvir da palavra do Senhor. E tem muita gente com sede da palavra de Deus, né, do evangelho, verdadeira palavra genuína. Hoje, no entanto, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou orar antes, né? Mas hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, da minha história, para que vocês possam me conhecer um pouquinho. Tem muita gente que se inscreveu no meu canal que são pessoas assim, amigos da família e tal, mas tem outras pessoas que eu não conheço. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história para que vocês possam me conhecer melhor, né? Porque eu não sou alguém aleatório que está aqui falando da Bíblia, assim, mas eu tenho uma vida, tenho a minha igreja, onde eu congrego, né? E a gente tem uma história também. E eu acho legal compartilhar isso com vocês. Vamos orar, como a gente sempre costuma fazer. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui nesta hora, Senhor, para falar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, para testemunhar um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor é um Deus muito bom, assim como o Senhor fez algo glorioso comigo, Senhor, transformando a minha vida, perdoando meus pecados, me ajudando, me limpando, abrindo portas. Eu creio que o Senhor pode fazer o mesmo para essa vida que está aqui agora, Senhor. Eu te peço, Senhor, que cada vida que ouvir esse testemunho, Senhor, que essas pessoas possam estar recebendo, Senhor, bênçãos de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo cura, libertação, trazendo justiça, paz, alegria, vitórias, meu Deus, para essas vidas, no nome de Jesus. Eu desejo isso sinceramente, Senhor, e eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que o Senhor pode fazer algo extraordinário na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor é um Deus bom. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é bondoso, é misericordioso e que o Senhor ouve as nossas orações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, para começar, né, meu nome é Kátia, todo mundo já sabe, né? Kátia Carrascoso. É, eu nasci em 1972, sirvo a Jesus desde menina, desde de mocinha. A minha família, meus pais não eram evangélicos, mas a minha avó era evangélica. Ela serviu a Jesus até o fim da vida dela, uma serva do Senhor. E algumas coisas da Bíblia foi através da minha avó que eu ouvi, mas eu sempre tive um desejo, assim, né, do mundo espiritual, das coisas de Deus. Quando eu tinha 6 aninhos de idade, eu fiz até um roteiro aqui para eu não me perder, porque são muitas informações, eu quero ser o mais objetiva possível, né? Então, assim, quando eu tinha 6 anos de idade, então, de uma família que não era cristãs, né, de cristãos, o meu pai não era, embora ele conhecesse a palavra, né, através da minha avó, a minha mãe também não, ela foi, né, de outras religiões e tal. Depois ela aceitou a Cristo, é uma serva do Senhor hoje, né? Hoje ela é cristã. E Jesus fez grandes coisas na vida da minha família, né? É, mas assim, a minha avó, então, ela serviu ao Senhor, meu avô não. Mas ela não era de muito falar, sabe? Eu que às vezes dava uma cutucada, vó, conta uma história da Bíblia pra mim, porque eu amava as coisas da Bíblia. Quando eu tinha 6 aninhos de idade, eu tive um sonho, eu sonhei com o céu. Olha que interessante, né? E eu não tinha referência praticamente nenhuma de céu, porque quando eu era criança, imagina, irmãos, há quase 50 anos atrás, eu com 5, 6 anos de idade, nessa época não tinha como hoje internet, esse monte de filme, cinema a gente não tinha nem acesso. TV era preto e branco, né? Então, assim, tinha 2 canais que funcionavam, né, naquela época que eu era criança. Então, eu era muito limitada. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais eles só puderam comprar 2 livros para mim. Um era o Daniel na Cova dos Leões e o outro era a Arca de Noé, esses 2 livrinhos. E eu li aquele livro o tempo inteiro, né? Então eu não tinha quase referência nenhuma de Bíblia, de palavra de Deus, de céu, de nada disso. Mas eu sonhei. E depois, quando eu estava adulta lendo a Bíblia, eu vi que realmente o meu sonho ali infantil batia. Mas aí aquilo ali despertou em mim um desejo de conhecer a Deus, de conhecer ao Criador de todas as coisas, ao Deus que
que mora no céu, há um Deus que tem anjos, né? Porque no meu sonho eu via isso, e numa parte do meu sonho, eu lembro que eu brincava com o leão e colocava a minha cabeça dentro da boca do leão como se ele fosse um bichinho assim, né, dócil. E isso a Bíblia fala, né, que o leão ele vai pastar junto com a ovelha. Então vai ter um dia que vai acontecer isso. Então, quer dizer, aquele meu sonho infantil ali despertou em mim um desejo de estar conhecendo a palavra. Quando eu era menininha, assim, uns 10 anos, eu já tinha algumas visões assim do mundo sobrenatural. Então eu sabia que existia o Deus do bem, o Deus criador de todas as coisas, um Deus bondoso, mas que havia o mal, né? Que havia as hostes espirituais da maldade, que havia um mundo tenebroso. Eu já entendia isso. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu comecei a ler o Novo Testamento, meu desejo de conhecer Deus. E eu li todo o Novo Testamento. E eu sempre falo, né, quando eu testemunho sobre a minha história, que ninguém me ganhou para Jesus. Foi a palavra de Deus que me ganhou para Jesus, porque eu comecei a ler a Bíblia e eu li todo o Novo Testamento. Quando eu terminei de ler o Novo Testamento, eu entendi que era preciso que eu reconhecesse Jesus publicamente, né, confessando diante dos homens, diante das pessoas, que Jesus era o Senhor da minha vida. E aí, com os 14 anos, eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu comecei a frequentar uma igreja que fica lá no Rio de Janeiro, né? É a Igreja Assembleia de Deus de Jardim Nogueira. Na época era o pastor Moisés Feitosa, que era o pastor ali, um pastor muito abençoado, uma igreja muito abençoada, irmãos muito abençoados e queridos, né? E o Senhor foi uma bênção ali para mim. Mas aí, ficando jovenzinha, a gente vai ficando meio devagar, meio fracassadinha na fé, né? Assim, jovem. E naquele tempo, a igreja era muito rígida, enfim, né? Daí, eu fiquei um pouquinho afastada, assim, não desviada, né? Mas meio fria, assim, nas coisas de Deus. E a minha tia, uma tia muito amada minha, ela me abençoou muito. Tia Nádia, um beijo pra você, te amo, tá? Te amo, minha querida. Quando falam, quando falam, né, que a gente se parece, né? Em muitas coisas a gente tem, é muito parecida mesmo. Então, essa minha tia, ela me trouxe de volta para o caminho do Senhor, e aí eu comecei a congregar nessa época na igreja, na primeira igreja batista de Trindade, é um bairro lá de São Gonçalo que fica no Rio de Janeiro. O pastor da época era o pastor Ismail, já falecido, o pastor Eliezer, né, outros, né, falecido, depois outros pastores, e eu fiquei ali naquela igreja congregando ali, servindo a Jesus, dava aula na escolinha, eu dava aula na classe das criancinhas de 7 anos ali, Jesus me abençoou muito ali também, e aí eu servi a Jesus ali até eu vir do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Hoje eu moro aqui em Santa Catarina, na cidade de São Francisco do Sul. Eu já moro aqui há mais ou menos uns 26 anos, mais ou menos, eu moro aqui, por aí, mais 27 anos, irmãos, eu moro aqui há 27 anos, completou no dia 1º de maio, 27 anos que eu moro aqui nessa cidade. E Jesus tinha uma promessa que me traria para cá, e eu precisei confiar muito em Jesus. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, irmãos, eu já tinha uma estrutura lá, né? A gente tava morando num lugar legal, um bairro que era próximo da igreja, tinha a igreja, né? As pessoas da igreja ali que já nos conheciam, que eu já estava há anos ali na igreja. Eu estudei ali no Rio de Janeiro, né? Eu fiz eu estudei na Universidade Federal Fluminense, fiz ali licenciatura e bacharelado em História, me formei ali. Eu já trabalhava como professora, então eu tinha um emprego público. E aí, imagina Deus falar que vai levar você para um outro local, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de estar na oração, sabe, irmãos? Eu sempre fui uma jovem que, mesmo nos meus altos e baixos, assim, em momentos que a gente fica meio fracassado na fé, mas eu sempre amei as coisas de Deus. Eu sempre tive muito desejo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. E ali, irmãos, eu comecei eu buscava o Senhor e eu confiei no Senhor, né? Mas era uma coisa difícil. E aí eu falei, bom, se Deus está nesse negócio, né? Então teve uma oportunidade que eu tinha uma licença prêmio para pegar, como eu era servidora pública, e eu já tinha mais de 5 anos como servidora. Eu peguei uma licença prêmio que eu tinha direito, e eu falei, eu vou ficar lá no sul, eu tenho os parentes lá, né? Eu tinha uns parentes aqui, e uma prima minha me hospedou aqui, me recebeu na casa dela, ela alugava a casa para praia, assim. Então ela separou uma kitnet lá para mim, para o meu irmão, a gente veio para cá. Ela nos acolheu, nos recebeu, não cobrou nada, sabe? Pessoa de Deus já está na glória com Jesus, hoje é uma pessoa de Deus também. E ali ela nos recebeu. E eu vim para cá nessa licença prêmio. E aqui, irmãos, daí começou, né? No mês seguinte eu já estava trabalhando, assim, já comecei a trabalhar.
E o Senhor foi me abençoando aqui. Só que quando chegou no mês de agosto, eu tive que retornar para o Rio de Janeiro, porque eu tinha que pedir exoneração. Era tudo ou nada, porque ou eu ficava aqui, né, buscando algo de Deus, algo diferente, que o Senhor tinha promessa, né? Inclusive, eu lembro que uns dias antes de eu viajar aqui para o sul, uma amiga minha chamada Sônia, ela morava no mesmo prédio que eu morava, sabe? Eu não vou poder dar nomes assim, sobrenome também, não, né? Mas era esse nome dela. Talvez, quem sabe um dia ela não vê, não vai lembrar disso. E ela morava no mesmo prédio, assim. Acho que a gente morava no segundo andar, ela morava no quinto andar, uma coisa. Eu não me lembro bem, assim, porque já tem 27 anos isso, né, irmãos? Quase 28 anos, quase 30 anos, muito tempo. Então, ela morava ali e ela também era uma mulher de oração. Então, eu sempre estava no meio do povo de oração, irmãos. Uma coisa eu sempre vou falar para ti: busque estar com pessoas que vão te trazer para próximo de Deus. A gente tem que estar com gente, sabe assim? Sabe quando você coloca um monte de brasinha afastadinha? É, mas elas estão acesas, né? Daqui a pouco dá um fogo, né? Por quê? Porque são um monte de brasinhas. Então você tem que estar perto de pessoas, irmãos, que vão trazer para sua vida presença de Deus. Que são pessoas que busca Deus, que ora, que pratica a palavra do Senhor. É essas pessoas que você tem que trazer para sua vida. Pessoas que vão agregar em você valores e princípios da palavra de Deus. Coisas que vão mexer com a tua vida espiritual, que vão te ajudar, que vão te abençoar, vão te dar fundamentação na palavra do Senhor. Então, então eu estava sempre com essas pessoas. Aí essa irmã, olha que interessante, né? Ela me chamou para ir numa oração. Tá bom, vamos lá, né? Vamos lá, vamos nessa oração. Engraçado, irmãos, que anos antes eu tinha ido numa oração lá em Acaraí. Acaraí não, Icaraí é o nome do bairro, que Acaraí é um bairro que tem aqui, Icaraí é um bairro de Niterói. Eu tinha ido numa oração lá em Icaraí, que uma amiga me convidou, e esse irmão que estava nessa igreja que a minha amiga me convidou uns dias antes de eu viajar, esse pastor, ele já tinha, ele entregou uns recados para mim de Deus naquele local. Mas nunca mais eu vi esse pastor na minha vida, nunca mais, nunca mais. E aí passou esses anos, né? E eu fui nessa oração que a minha amiga Sônia me chamou para ir. E ali, irmãos, o Senhor me entregou o irmão não sabia nada que eu ia viajar, nada. O Senhor me entregou sabe, uma coisa tremenda, dizendo que o lugar era do Senhor, que já tinha moradia, que o Senhor ia preparar tudo, que o Senhor ia abençoar. O Senhor falou coisas tremendas. Eu até escrevi o que Deus tinha falado para mim ali, guardei por um tempo, né, aquilo ali. Algumas coisas eu ainda estou esperando se cumprir, mas a maioria já se cumpriu do que Deus falou, né? E aí eu vim para cá confiando em Deus, né? Com essas promessas que o Senhor tinha. Então, a gente está com pessoas de oração de Deus é coisa tremenda, né? E Deus, ele fala, irmãos. Eu sei que tem um monte de mentiroso embusteiro por aí, mas tem um monte de vaso de Deus de verdade. E quando é Deus usando, irmãos, a profecia se cumpre. A profecia, quando é de Deus, ela se cumpre. É, eu queria também deixar aqui para os irmãos, um versículo que diz assim, ó, em Colossenses capítulo 3, o versículo 23, 24, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Então a gente serve a Jesus. Então tudo que a gente for fazer, irmãos, a gente tem que fazer da melhor forma possível. E sempre no meu trabalho, porque durante muitos anos eu trabalhei por mais de 30 anos, eu sempre procurei fazer o melhor que eu podia. Porque eu sabia que a Bíblia dizia isso, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Então, eu nunca gostei de dar uma aula medíocre, ou não passar o conteúdo para os meus alunos, ou, enfim, né, ensinar o que tinha ali no roteiro, né, no planejamento. Eu sempre procurei seguir, eu sempre fui muito caxias nisso, sabe? Nessa parte. Mas por quê? Porque a Bíblia diz isso. Então, a minha vida, eu posso dizer para os irmãos que eu tentei, eu me esforcei, não fui perfeita em tudo, não. Falhei muito, tive muitas falhas, mas eu tentei muito fazer o que diz aqui, fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor de todo o coração, sabendo que eu receberia um galardão. E o Senhor me abençoou, né? Hoje eu já me aposentei, agora recentemente, me aposentei, então eu estou podendo dedicar a minha vida mais a Deus, ao reino de Deus, porque eu tenho agora um tempo maior para poder estar na presença do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor lhe apraz. Mas foi por muito trabalho, né? Então eu dediquei muito tempo da minha vida trabalhando e servindo a Deus também, mas hoje eu posso servir ao Senhor com maior liberdade, porque o Senhor me deu essa grande bênção, né? No início desse ano. Engraçado que eu cheguei aqui no dia 1º de maio de 1998, irmãos, e eu me aposentei no dia 1º de maio de 2025. Então, o meu ciclo, aqui eu falo que o meu ciclo de trabalho terminou aqui.
Então foram muitos anos aqui, trabalhei no Rio de Janeiro também como professora, trabalhei numa companhia de seguros também. Então foram muitos anos de trabalho, né? Mas todo o nosso trabalho tem recompensa, irmãos. E eu sempre que eu tive oportunidade, eu não deixei de fazer algo para o reino de Deus também, né? Agora eu tenho um pouco mais de liberdade para isso. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, eu cheguei aqui nessa cidade em 1998, e aí, quando chegou em agosto, como eu estava falando para os irmãos, eu tinha que voltar no Rio de Janeiro para pedir exoneração, porque senão daria abandono de trabalho, né? Eu não poderia fazer isso. Ou então eu voltava para o trabalho, ou eu pedia exoneração e ficava aqui no Sul. E aí acabei voltando em 98, pedi exoneração, e aí a luta começa, né? Porque o inimigo, por mais que o Senhor fale que vai fazer coisas tremendas, o inimigo o tempo todo vai estar lutando contra você, né? A luta da carne contra o espírito. E eu passei por muita dificuldade aqui, porque ao mesmo tempo que o sul do Brasil é um lugar maravilhoso para viver. É uma cidade muito boa aqui onde eu moro, né? Eu agradeço muito ao Senhor por isso. Não tem quase violência, é uma cidade pacata, tem 60 mil habitantes, né? Então é uma cidade muito boa, assim, mas em outros aspectos, a cultura do povo de Santa Catarina é diferente do povo do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro é mais. Você pede uma informação, ele quase que te leva no lugar, né? É um povo diferente, é mais simpático, é mais acessível. O povo aqui já é um pouco mais fechado em função da cultura, né? Cultura europeia, aquela coisa toda. Então, mas Deus foi tão maravilhoso, Ele colocou muitas pessoas abençoadas também no meu caminho, mas eu passei por muitas dificuldades também. Mas o Senhor foi me ajudando. E é isso que é maravilhoso a gente servir a Jesus, sabe, irmãos? Porque o Senhor, Ele sempre vai cuidar da gente, não importa onde você esteja e não importa a circunstância, o povo onde você esteja, o Senhor, Ele vai cuidar de você. E o Senhor cuidou de mim. Então eu vim para cá, aí eu fiquei sempre naquela luta, não tem mais nada agora, Jesus, que eu tinha um emprego público, agora eu não sou ninguém, né? Sou mais ninguém, não tenho mais trabalho. O que eu vou fazer? Eu comecei a trabalhar como professora contratada, CT, passava humilhação, né? Tem gente que tá numa situação um pouquinho melhor, já prejudica o outro, né? Maltrato próximo, é coisa tremenda. Os irmãos imaginam, né? Passei por muita tribulação, muita humilhação, muito choro, né? De eu voltar para casa chorando, em função do trabalho, enfim, coisas assim. Mas aí, quando chegou no final daquele ano, em 98, abriu o concurso para o Estado aqui. E eu fiz o concurso do Estado, e aí eu passei no concurso do Estado, para a honra e glória do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, irmãos. Eu tinha um emprego público lá, e o Senhor me deu outro aqui. E não só esse, o Senhor me deu mais um, porque no ano seguinte, em 99, teve o concurso da prefeitura. Então eu me efetivei no estado e na prefeitura. Eu tinha um emprego lá. Jesus me deu dois aqui. É assim que o Senhor faz, irmãos. E eu trabalhei também em escola particular, trabalhei muito, muito mesmo, irmãos. Uma carga horária muito grande, mas tudo isso era plano do Senhor. E o Senhor cuidou de mim. O Senhor, irmãos, fez coisas maravilhosas aqui na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos. O Senhor fez coisas tremendas, né? Eu agradeço muito ao Senhor pelo que o Senhor fez na vida dos meus irmãos, principalmente, né? Como que Deus abençoou a vida deles, como o Senhor abençoou a minha vida. Irmãos, eu morei num bairro lá no Rio de Janeiro, que hoje eles dizem que é favela. Na época não era bem uma favela, né? Também não sei nem se todo bairro que é assim. Tem muitos anos que eu não volto lá no Rio de Janeiro. Mas assim, irmãos, era um bairro bem humilde, né? O meu pai era pescador e eu consegui aí depois Deus abençoou, a gente mudou para um bairro melhor, né? O Senhor nos abençoou na época que eu estava estudando também, era mais acessível para eu ir para a faculdade, eu pegava condução e tudo. O Senhor abençoou, o Senhor fez tantos milagres, irmãos, que aqui não daria tempo. Eu estou tentando ser mais objetiva. Foram muitos os milagres, o cuidado de Deus comigo e com a minha família. Porque quando a Bíblia diz assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor me levou para o Evangelho e depois aí puxei a minha mãe, aí os meus irmãos vieram para Jesus. O Senhor faz isso, né? O Senhor transforma a nossa família. Eu tenho outras pessoas da minha família também que aceitaram a Cristo, que hoje servem a Deus. Então, a promessa de Deus ela é uma realidade. Ela é uma realidade. É importante que você se mantenha na presença de Deus, né? Permaneça firme na presença do Senhor. E aí, irmãos, eu fiz esses dois concursos, fiquei trabalhando esse tempo todo. Nesse meio tempo também me casei aqui. Infelizmente, meu casamento não deu certo, né? Eu não me casei para separar. Eu casei para ter uma família, que era o meu sonho ter uma família. Infelizmente, as coisas não acontecem como a gente gostaria que elas acontecessem, mas Deus me deu uma filha maravilhosa,
fruto desse casamento, e eu agradeço muito a Jesus por isso, né? eh, Pela vida da minha filha, pelo que o Senhor tem feito, e eu sou grata ao Senhor pela vida dela. Ela é uma menina de Deus, uma menina maravilhosa. Ela que me ajuda aqui com o canal, ela faz a arte ali, né? Posta pra mim. Rede social, essas coisas que eu não tenho, eu nem gosto dessas coisas, sabe, irmãos, de Instagram, esses negócios. A minha filha que faz, ela que vai lá e me ajuda, porque eu não tenho muita assim, familiaridade com isso, assim, nem gosto muito, nem quero me envolver muito, mas é necessário, né? Para divulgar, e eu uso mais para divulgar mesmo os trabalhos lá da igreja onde eu congrego. Eu congrego hoje na Assembleia de Deus, aqui em São Francisco do Sul, no Templo Sede, né? Que aqui é o templo sede da cidade, né? Ali, né, sirvo a Jesus ali, fazendo o melhor que eu posso para o reino de Deus. Eu tenho pastores abençoados, né? Que congregam ali. Não vou citar o nome assim, porque não sei se pode, né? Porque aqui é uma plataforma pública, mas o pastor daqui de São Francisco do Sul, muito abençoados, os pastores auxiliares, é um povo muito bom aqui, uma igreja maravilhosa, uma igreja onde o povo de Deus, a gente, quando o irmão está sofrendo, um ora pelo outro, visita o próximo, e a gente quer isso para o reino de Deus, né? O reino de Deus é um tendo que ajudar o outro. E que o Senhor levante cada vez mais pessoas, né, que tenham esse propósito de fazer para o reino de Deus. Então eu sou muito grata ao Senhor por essas coisas, irmãos. Então é basicamente isso a minha história, né, irmãos? Então, assim, Deus é bom. O que eu quero compartilhar também, agora já está no finalzinho aqui, vou tentar ser mais sucinta, que Jesus também me curou de uma depressão muito profunda. Eu vivi uma época da minha vida muito dura e uma época que eu fiquei muito amargurada, muito entristecida. E eu tomava muitos remédios, né? Fui pro médico porque estava ficando impossível, né? Porque aí afeta o trabalho da gente também. Às vezes, irmãos, eu tinha que ir para um cantinho, sair da sala de aula para um cantinho para chorar. A tamanha depressão que eu tava, né? Mas Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida e o Senhor tem me sustentado até aqui. O Senhor, irmãos, Ele é a razão de nós não sermos consumidos. Se eu estou aqui falando do Evangelho, falando dessa palavra gloriosa que é a palavra de Deus. Se você nunca veio no meu canal, né, se é a primeira vez que você está ouvindo esse testemunho, vai lá no meu canal, tem muitas pregações ali. Eu tenho o objetivo de pelo menos colocar 50 pregações. Eu falei assim, se eu morrer, mas pelo menos a minha voz está ali e o evangelho continua sendo pregado. Então, tá tudo na mão do Senhor. Deus, ele é bom. Eu posso dizer para você com toda convicção que Deus, ele tira a gente do fundo de poço. Deus, ele nos tira, irmãos, do lamaçal do pecado. Deus, ele nos tira da depressão, da tristeza, da amargura. Deus, ele faz a gente amar o nosso inimigo, porque a cura na minha vida veio no momento em que eu fui lá e liberei perdão e orei incessantemente por alguém que muito mal me fez. Então Deus, ele faz isso na nossa vida. Quando Jesus ele entra, irmãos, a gente tem que cumprir os mandamentos do Senhor. Todo o mandamento de Deus, ele se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, nós vamos viver. Eu tenho os últimos vídeos que eu tenho feito, tenho falado muito sobre o amor enquanto um mandamento de Deus. A gente precisa amar. E Deus, ele colocou, ele despertou esse amor em mim, sabe, meus irmãos? Porque antes eu conhecia Deus, mas eu conhecia Deus de ouvir falar. Como o Jó, né, diz, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor face a face. E eu conheci um Deus que é um Deus de misericórdia, que me ensinou a ser misericordiosa, que me ensinou a ter amor e compaixão, mesmo por aquele que me agrediu, que foi mau e perverso comigo. Então é isso que Deus faz na nossa vida, gente. Deus é bom. Eu tenho amor até por um cachorrinho, porque eu não tinha nenhum bichinho aqui na minha casa, mas a minha filha agora tem um cachorro. Não sei se você mostrou ouvindo o latindo, tá latindo aqui. Mas glória ao nome do Senhor por isso, né? Deus, ele é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. E Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, se você, meu querido, está passando por um momento de tristeza, de depressão, de falta de perdão, você não consegue perdoar, perdoe. Porque quando a gente faz isso, irmãos, é liberado sobre a nossa cabeça brasas de fogo. Deus, ele muda a nossa vida, muda a nossa história, ele muda os nossos valores, sabe? As coisas, irmãos, a gente vai tendo tanta satisfação em tantas as coisas, porque quando esse amor de Deus entra na nossa vida, irmão, a gente fica alegre com tudo. Pode o mundo estar desabando na nossa cabeça, pode tudo à nossa volta estar ruim, pode a gente estar sendo incompreendida.
Pode o mundo não estar nos valorizando como a gente gostaria, porque o ser humano ele quer ser valorizado, mas às vezes a gente não recebe aquilo que a gente gostaria de receber. Mas o amor de Deus, ele é tão presente na nossa vida e ele nos inunda e nos completa de uma maneira tão grande, irmãos, que a gente se torna satisfeito, mesmo quando tudo conspira contra nós. Então, há uma maravilha muito grande na gente servir a Jesus. Nesses anos todos da minha vida, irmão, de muito trabalho, de muito sofrimento, de muita tristeza, de muitas lágrimas, teve momentos de muita alegria e de satisfação. Então, o Senhor, ele tem me ensinado a estar satisfeita com Cristo. Cristo é a razão da gente ter satisfação e alegria. Se você ainda, meu irmão, não está satisfeito e fica às vezes comprando coisas, adquirindo coisas e pensando em coisas e fazendo planos, sabe, mirabolantes, irmãos, os pensamentos de Deus e os sonhos de Deus para você são infinitamente maiores. Tudo no reino de Deus é infinitamente maior, além daquilo que pensamos, que pedimos, o que falamos. Deus, ele é suficiente para as nossas vidas. Ele nos dá satisfação, ele nos dá alegria. Basta que a gente entregue a nossa vida para o Senhor, né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu espero a vinda de Jesus. Que você também tenha essa esperança. Por isso que eu sempre termino meu vídeo sempre dizendo assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu espero a vinda de Jesus. Irmãos, e nessa vida aqui, claro, a gente tem que viver, a gente precisa trabalhar, a gente tem que pagar as contas, tem os boletos para pagar, a gente precisa fazer tudo isso, irmãos. E Jesus, ele cuida de tudo. Ele tem porta de emprego para você, ele tem expectativa de vida para você, ele tem esperança para você. A diferença do cristão para quem não tem Jesus é que o cristão ele tem esperança. E a esperança, ela gera em nós o quê? Uma perseverança, uma ousadia, uma vontade de vencer, uma vontade de seguir em frente, mesmo quando os obstáculos são ruins. Quando eu cheguei aqui, eu dizia: Senhor, ninguém me conhece aqui, ninguém gosta de mim, o que eu vou fazer nessa terra, Senhor? Eu não tenho mais nada. Eu lembrava de um hino que dizia: O Senhor me deu tudo outra vez, o Senhor me deu tudo outra vez, me deu mais do que eu precisava ter, o Senhor me deu tudo outra vez. Aí eu ficava com aquele hino na minha cabeça, cantando dentro da minha cabeça. Ficava cantando aquele hino, o Senhor me deu tudo outra vez. Aí aquilo dava uma paz, sabe, irmãos? Dava uma alegria, uma esperança. Uma esperança. Uma esperança em meio de uma situação adversa, né? Em poucos meses ali, como eu falei para os irmãos, o Senhor abriu a porta de um trabalho efetivo aqui no estado, né? Trabalhei 25 anos só no estado de Santa Catarina. Trabalhei na prefeitura também. E aí, como eu falei para os irmãos, me aposentei. E agora eu posso, esse ano, né? Início agora do ano, dia 1º de maio. E agora eu posso servir ao Senhor. Estou aqui disponível. Disponível para fazer a obra do Senhor, para falar do Evangelho, para pregar e falar do amor de Deus. E com uma imensa satisfação em servir esse Deus e dizendo para você que vale a pena servir a Jesus. Sabe, tem gente que fala assim: mas eu aceitei Jesus, está tudo virando de cabeça para baixo. É que é assim, é que Deus faz, sabe? Deus, ele complica tudo. Eu tenho uma irmã que sempre fala isso. Deus complica tudo para depois descomplicar. E essa descomplicação de Deus é coisa tremenda, irmãos. O que Deus faz é tremendo. A gente às vezes não entende. Por que Jesus precisava me tirar do Rio de Janeiro? Não podia ficar lá? Não estava legal lá? Não, mas Jesus me trouxe para cá. É porque o Senhor tem um propósito nisso, né? O Senhor tem algo sobrenatural. E eu sei que o Senhor usou a minha vinda para cá para abençoar a vida do meu irmão, os meus pais. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, né? O Senhor é maravilhoso, é bom o tempo todo, o Senhor é bom o tempo todo. Meu irmão, vale a pena servir a Jesus. Então, se tudo tá parecendo complicado para você, Deus, ele vai descomplicar tudo. É assim mesmo que acontece. Mas fica firme, perseverando. Eu perseverei, irmãos. Aí, em 98, eu já fiz o concurso, entrei para o Estado, em 99 já estava trabalhando efetiva, em 99 fiz o concurso do município e comecei a trabalhar efetiva, e agora estou aposentada e tudo é para honra e glória do nome do Senhor. E ainda tem promessas que o Senhor me fez. Aquela promessa que eu recebi lá daquele pastor, que um dia eu fui lá num culto em Icaraí, ele entregou uma mensagem para mim. Anos depois fui numa outra igreja e estava aquele mesmo pastor que nem me conhecia e ele entregou um recado falando que Deus tinha preparado um lugar para mim. E eu confiei no Senhor. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se eu estou de pé aqui, é porque eu confio nesse Deus que tem uma provisão perfeita para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.
que esse meu simples testemunho de vida, eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, porque é uma plataforma pública, mas alguns irmãos conhecem a minha história mais profundamente, né? Quem sabe um dia eu não vou na sua igreja e não conto a minha história para você, mas que seja uma bênção para sua vida, que Deus te abençoe. Que o Senhor ilumine você, que você confie no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Porque o Senhor tem coisas gloriosas para fazer na sua vida. Em nome de Jesus, querido Deus amado Pai, abençoa as vidas, Senhor, que porventura ouvir esse testemunho, que seja, Senhor, um bálsamo para cada vida. Abençoa que cada um de nós, Senhor, e cada vida aprenda, Senhor, a ter mais satisfação contigo, a confiar em Ti, nas Tuas promessas. As Tuas promessas são ricas, Senhor, são muito ricas as Tuas promessas e elas são valorosas para nós, Senhor, e elas são verdadeiras, Senhor, e o Senhor cumpre as Suas promessas, Senhor, se nós nos mantivermos na Tua presença, Senhor, esperando em Ti. Ajuda os Teus filhos a esperar em Ti. Abre porta de emprego, Senhor. Abre, Jesus, o mundo espiritual. Libera, Jesus, o perdão. Enche o coração de perdão, de alegria, de paz, de gozo, de longanimidade, de benignidade, de amor ao próximo, de compaixão. Abençoa as vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que esse testemunho seja uma bênção na sua vida. E como eu sempre costumo terminar o vídeo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se inscreve no meu canal, dá um likezinho, coloca ali uma mensagem se você gostou do testemunho, né? Que Deus te abençoe, meu querido. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Que Jesus te abençoe. Jesus tem portas de emprego, tem trabalho, tem cura, tem libertação, tem coisas gloriosas para sua vida. Jesus é bom, ele é bom o tempo todo. Deus te abençoe e te guarde. Louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus.